bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral. Esse aqui é o vídeo de giro de notícias, mais um giro de notícias aí pra vocês, né? Vamos falar hoje sobre algumas coisas que aconteceram no Fluminense, sobre contratação, sobre renovação. Teve anúncio de Fernando Diniz, né? Com a entrevista de Paulo Angione, que na verdade foi mais importante até mesmo do que o anúncio do Fernando Diniz, né? Muitas coisas que foram faladas ali eu vou abordar aqui hoje, vou comentar as notícias, obviamente. Aqui não é só passar as notícias. Eu só passar as notícias, você acessa aí os sites, Globo Esporte, Lançanet, Netflix, enfim. Você acessa os sites e vê. O que é interessante é o comentário da notícia. Um pedido só que eu vou fazer pra vocês. Vou fazer um pedido aqui só. Não adianta o vídeo. Aí já adiantou. Perdeu, então vou fazer o pedido no meio do vídeo. Valeu, vambora agora falar sobre Fluminense e as contratações, renovações, vendas. Acho que as vendas acabaram, finalmente. Mas enfim, vamos falar sobre o 2018-19 do Fluminense. Bem, sobre renovações. Gum, Júlio César e Gilberto foram os três jogadores abordados por Paulo Angione na entrevista coletiva, falando sobre renovação. Na verdade, ele foi induzido a falar desses três porque o repórter pergunta sobre esses três. E aí ele falou, Gum, Júlio César e Gilberto, ele colocou no mesmo bolo, dizendo que faria renovações, etc. O Fluminense estava buscando renovar, mas que ele não faria loucuras, ele trabalha com números e ele vai ser cobrado no futuro caso faça maluquices. Então ele não tá agindo com o coração. Essas foram as palavras de Paulo Angione. E o que eu entendo por isso? É de que os jogadores estão valorizados, aí eu vou colocar no caso Gilberto e Júlio César. Gum tá valorizado com a torcida, né? Mas já é um jogador mais velho, já a carreira não tem muito mais projeção de subida, mais projeção de caída realmente no porte físico, etc. Mas enfim, Júlio César e Gilberto tiveram um ano bom, se valorizaram, tanto que vários clubes do Brasil querem Gilberto, né? Clubes que vão jogar Libertadores, por exemplo, e o Júlio César também, mesmo que ficasse no Fluminense, mereceria ele uma valorização. O Júlio César aceitou reduzir o salário, mas ainda tá pegando ali, assim, eu não sei mais o que aconteceu nessa renovação depois, né? Porque ele aceitou reduzir boa parte do salário dele para caber dentro ali da projeção financeira do Fluminense, e mesmo assim não acertaram. Não sei qual é o motivo que eles não estão acertando. Mas segundo Paulo Angione, eles estão negociando ali a renovação. Só que é aquilo que eu falei num vídeo que tá aparecendo aqui no card. Agora eu não vou lembrar qual foi esse vídeo necessariamente em que eu falei sobre os goleiros, sobre a negociação do Fluminense pela renovação de Rodolfo, que provavelmente indicaria que Marcos Felipe seria o reserva e que Júlio César não renovaria com o Fluminense. Eu acho que já chegou num ponto onde, assim, realmente a gente não precisa fazer loucuras pro Júlio César. A gente agradece muito, não tá dispensando, não tá ignorando nem nada, mas pra ele vai ser melhor buscar um outro clube, por exemplo, igual tinha a proposta do Pachuca, né, pra ele assinar e ir pro México, jogar a Liga dos Campeões da CONCACAF, quem sabe jogar até o Mundial, a Liga Mexicana, que é um país apaixonado por futebol. Pra ele seria melhor, pro Fluminense também seria melhor pra abrir novos ares, né, e assim como o Gilberto. Já no caso de Gum, é muito aquilo, né, tem que negociar a renovação, ele já deu aquela entrevista falando ali, muito se ele não sair agora, ele não sai nunca mais, então provavelmente o que tá pegando é tempo de contrato, mas muito provavelmente também não deve renovar. No caso de Gilberto, ainda vale um investimento ali para conseguir renovação. Só que o problema é que a Fiorentina percebeu que o jogador se valorizou e aí fica muito difícil o Fluminense conseguir só um empréstimo de novo, né? Vai ficar realmente complicado, teria que abrir os cofres. Pra posição, o Fluminense no momento só tem Igor Julião. Mas peraí, rapidinho, lembra que eu falei que ia dar um recado aqui no meio? Não é patrocínio, não é nada não, na verdade até poderia ser. Corre aqui embaixo, vocês me ajudaram já em várias paradas e podem me ajudar em mais um. Corre aqui embaixo, né? O link tá aqui na descrição, do Instagram da loja do Fluminense. É o Instagram da loja oficial do Fluminense. E eu tava reparando que eles têm poucos comentários, etc e tal, e que seriam o patrocínio perfeito pro Raiz Tricolor. Eles seriam um patrocínio perfeito, porque é a loja do Fluminense. Então, me ajuda nisso. Vem aqui embaixo na descrição, tem aqui o link lá pra uma postagem lá da loja do Fluminense. É @loja Fluminense ou loja oficial Fluminense, eu não lembro agora exatamente a arroba, mas tá aparecendo aqui. Então você vai lá e vai comentar nessa foto bem assim, ó, patrocina o Raiz Tricolor Flu, né? Patrocina o @Raiz Tricolor Flu e marca o Raiz Tricolor lá direto. Pode marcar várias vezes, vamos inundar aquele Instagram com várias marcações. Eles não têm muitos comentários, então você disparar de comentários lá, pode comentar em vários posts, comentar várias vezes, pra disparar mesmo, muito comentário lá, pra ver se eles notam a gente aqui e dar uma moral pro Raiz Tricolor, pra eu conseguir cumprir alguns projetos que eu tenho
também para 2019, beleza? Me ajude nessa, por favor. Agora continue o vídeo. Sobre renovações, a outra que poderia lembrar aqui de listar, porque foi notícia, é de Orejuela. Orejuela tá voltando de empréstimo pro Fluminense, tem contrato até o final de 2020, mas a LDU quer ficar com ele. Só que a LDU quer ficar com ele, já passou um ano emprestado lá, agora é hora de voltar, né? Ele se valorizou lá. A LDU quer continuar com ele emprestado, o Fluminense quer vender o jogador, né? Porque aí você consegue a venda pra LDU, pelo menos ali não fica no prejuízo. Mas o meio termo que estão chegando ali é de que Orejuela vá pra LDU, continue emprestado por mais um ano, mas a LDU pague por esse empréstimo, né? Então, assim, o Fluminense precisa do jogador no elenco. Pra mim, ou vende ou traz de volta. Não teria necessidade de emprestar por provavelmente um valor muito baixo. Pra mim, não seria algo interessante pro Fluminense. Mas essa é a notícia. A LDU quer ficar com o jogador. Não entendi, assim, porque, ao que parece, ele não fez um ano espetacular, mas deve ser tipo Digão e Fluminense e Cruzeiro nessa relação. Quer ficar com o jogador, mas não tá com condição de pagar aqui muito. Ah, vamos ver se vem pelo valor sentimental, né? Porque, ó, Digão quer ficar no Fluminense, ó, Orejuela quer ficar no Equador, né? E aí, como é que você vai fazer se você não tá usando o jogador direito? No caso de Orejuela no Fluminense, ele será usado com certeza. Então, mas eu acho que o meio termo vai ser esse mesmo. Vai ser a LDU pagar pra continuar com ele emprestado mais um ano, e mesmo ele voltando no final de 2019, ainda tem mais um ano de contrato com o Fluminense. E aí, vamos torcer pra que ele se dê muito bem na Libertadores, se ele ficar na LDU, e que renda uma boa venda pro Fluminense. Agora falando sobre negociações de vinda, né, de contratações de jogador. Sornosa foi vendido pro Corinthians e Paulo Angione falou que tem um valor agregado ao contrato de Sornosa, ao contrato dessa venda de Sornosa, em relação ao Marquinhos Gabriel. No caso, o Marquinhos Gabriel não vindo, ou o Corinthians paga mais, ou vem algum outro jogador. Essa é a conclusão que eu tirei da entrevista dele, que ficou um pouco dúbia essa parte. Mas a conclusão é basicamente essa. Ou seja, Marquinhos Gabriel não deve vir. Ele tem uma cláusula de compra lá no clube que ele tá, o Al-Nassr, se eu não me engano. Então, assim, ele até deu uma entrevista ali, deu um telefonema ali, falou com o Paulo Angione e tal, que ele valoriza muito esse interesse, mas não deve vir mesmo. Agora, o Fluminense tem que buscar, já que o Corinthians não vai pagar, o Corinthians vai dificultar muito para poder pagar em dinheiro. Eu tenho duas boas opções para o Fluminense poder pegar. Uma delas é Marlone, que provavelmente você tá criticando aí bastante, e também não é a minha primeira opção, essa seria a segunda. Marlone, que jogou no Sport esse ano, não fez um ano muito bom, tá para ser negociado pelo Corinthians, porque já não deve ficar com o Fábio Carille, e no caso de Marlone, ele já tá até negociando empréstimo pro Goiás. Ou seja, se ele tá negociando empréstimo pro Goiás, o Fluminense conseguiria pegar ele facilmente. E aí poderia pegar, como o negócio antes era Marquinhos Gabriel e Moisés, nenhum dos dois virar, né? No caso de Marlone, poderia ser Marlone e outro da mesma posição, já que o Fluminense tem carência nessa posição de alguém para jogar no meio, que é Luca, né? Luca, que joga no meio, joga na ponta também, tá emprestado pro Al Rayyan, lá do Catar, tá meio isoladão lá, não vinha de um bom ano no Internacional, né, quando foi emprestado para lá. Seria uma boa pro Fluminense pedir, porque o empréstimo dele dura até junho de 2019, ou seja, vai até só o meio do ano. Ou seja, o Fluminense poderia negociar melhor com o Corinthians. Esses dois jogadores foram da lista ali que eu vi de jogadores emprestados do Corinthians, ou seja, jogadores que não estão nem dentro do elenco principal. Também não adianta a gente querer, não, manda Pedrinho. Óbvio que eles não vão mandar. Tem que ser algum jogador que tá em baixa, mas que já teve futebol, porque aí a gente consegue, de repente, recuperar o jogador nesse tempo de empréstimo e aí ganhar ali, ter um ganho técnico para 2019 também. Bruno Silva, Paulo Angione confirmou o interesse do Fluminense, confirmou o interesse de Bruno Silva, falou que ele quer jogar no Fluminense, ou seja, são só detalhes agora que afastam Bruno Silva do Fluminense, já se reuniu com o empresário do jogador, Paulo Angione já se reuniu nessa semana. Lembra que no vídeo passado eu falei que ele tinha se reunido com alguém do Rio de Janeiro? Não era o Vasco, era justamente o Fluminense mesmo. Então, assim, esse seria um acerto surpreendente e muito bom pro Fluminense para 2019, chegaria com status total de titular mesmo. Então, esse acerto eu tô valorizando pra caramba e tô torcendo muito para que dê certo, porque Bruno Silva é um jogador muito bom, vem de um ano médio-baixo no Cruzeiro e, ou seja, tem tudo para tentar recuperar no Fluminense jogando mais, tendo mais oportunidades, sendo um dos líderes do elenco, né? Eu já falei aqui sobre a saída de Gum e Digão, né? Que foram dois líderes esse ano, Júlio César também. Ele seria ali um dos líderes do elenco, ou seja, teria muita moral. Seria ótimo pro Fluminense contar com o Bruno Silva para 2019 e aí seria uma contratação que eu aplaudiria. Porém, uma contratação que eu não aplaudi ou não estou aplaudindo é a do zagueiro Matheus Ferraz. Segundo o empresário dele, né? Tá faltando só os exames médicos para ele acertar
acertar de vez e ser a primeira contratação do Fluminense para a temporada 2019. No caso de Matheus Ferraz, tem aí um negócio. O empresário tá falando que o contrato é de 1 ano com a possibilidade de 2. Nunca vi um contrato com a possibilidade... Contrato tem possibilidade de 200 anos, mas enfim. No caso, pelo menos acho que ele torce para que ainda se negocie e feche por 2 anos, que não deve acontecer. Imagino que o Matheus Ferraz feche por 1 ano apenas mesmo. Sem necessidade, né? Tinha outras posições pra gente se dedicar um pouco melhor. Só de zagueiros aí a gente volta com Ibanhas, volta com Nathan Ribeiro, que é um bom jogador, saiu daqui sendo um bom jogador, até hoje não entendo aquele empréstimo, e volta com o Reginaldo muito valorizado depois da temporada que fez na Ponte Preta. Ou seja, não tem muita necessidade de contratar um outro zagueiro. E bem, falando de necessidade de contratar, menos ainda do que um zagueiro, era a necessidade de contratar um atacante. E nisso, pelo menos, o Fluminense acertou, já que Andrés Rios, atacante argentino do Vasco, foi oferecido ao Fluminense, ele tá de saída do Vasco, foi oferecido e o Fluminense recusou. E aí nessa eu volto a bater palma também, porque pelo amor de Deus, né? Já chega, eu não quero ter em 2019 um Júnior Dutra argentino no Fluminense. Falando de Júnior Dutra, por sinal, ele tá acertando com o Guarani pra jogar a Série B. Saudações aí aos amigos torcedores do Guarani, boa sorte. Mas no caso de Andrés Rios, o Fluminense realmente não tinha necessidade. O jogador não apresenta, né, um futebol que seja digno do Fluminense procurar a contratação. E é aquilo que eu falei, o Fluminense, a quantidade de atacantes que ele tem no elenco, atacante e centroavante, dá pra olhar muito bem todos eles, jogar muito bem com eles no Carioca. Ah, mas, meu amigo, Boa Vista, Madureira e etc. não tem atacantes no nível de Everaldo, no nível de Calazans, enfim, de todos os outros do Fluminense. Ou seja, dá pra avaliar pelo Carioca e fica com aqueles que são interessantes se precisar busca a contratação de algum aí que de repente seja destaque do próprio Campeonato Carioca. E só pra fechar, no mesmo dia, Edson, lembra de Edson, ex-Fluminense? Giovani, lateral esquerdo que agora virou meia, e Dudu, ex-Fluminense também, acertaram com a Ponte Preta. Todos eles não tinham mais contrato com o Fluminense e foram pra Ponte Preta. Sorte do Flu. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, e não se esquece de ir lá no Instagram da loja do Fluminense, o link tá aqui na descrição. Valeu, até a próxima. Saudações tricolores.